A filosofia de Sartre é filosofia da liberdade. Conforme nós vimos, ela começa como ontologia fenomenológica, e a descrição desses fenômenos de ser, da maneira como eles se revelam, se mostrou a Sartre como quatro modalidades de ser que eu coloquei mais em evidência. A gente parte então do ser para si, que é o ser que nós mesmos somos, e esse ser tem por característica fundamental não coincidir consigo jamais. Há um nada que o separa de si mesmo, ele é seu passado ao modo de não sê-lo mais, é seu futuro ao modo de não sê-lo ainda, e ele está sempre nesse movimento existencial. Nós temos esse ser e ele existe numa relação negativa com o em si. Então nós temos ser para si, ser em si, nessa relação, e desse encontro do para si, que é a consciência intencional, com o em si, são revelados os fenômenos, os istos, né? O mundo, a grande massa de ser se reparte em istos e a gente tem o mundo. Isso não se dá numa ontogênese privada, isso se dá diante do olhar do outro. Sartre não despreza o fato de que nós somos levados ao mundo por homens que já estão no mundo, ou seja, nós somos engendrados no mundo, né? Nós nascemos bebês e depois somos trazidos aos valores, à linguagem, enfim, a tudo que faz parte desse mundo. Então, o ser para outro. E o quarto ser, digamos assim, o ser em si para si, tudo junto, é aquele ser hipostasiado, aquela possibilidade que faz com que todos os para si jamais estejam satisfeitos e permaneçam sempre nesse movimento negativo que efetivamente nós somos. Bom, esse é o aspecto da ontologia fenomenológica, o Ser e o Nada, 1943. Só que isso pareceu ao Merleau-Ponty e a uma série de críticos do Sartre que se tratava de uma filosofia de sobrevoo. Bom, a razão disso é que isso não daria conta de efetivamente descrever situações históricas, sociais, enfim, como se a sociologia, a história fossem ciências e a filosofia de Sartre, o existencialismo, a filosofia da liberdade, permanecesse ainda num ambiente de elucubração vazia, de, enfim, metafísica no sentido negativo do termo. E não foi exatamente para mostrar isso, mas a filosofia de Sartre, e essa foi a minha tese no doutorado, a filosofia de Sartre naturalmente encaminhou para a crítica da razão dialética, ou seja, aquelas estruturas descritas na crítica da razão dialética são, na verdade, uma consequência necessária, né, um desdobramento necessário daquilo que foi desenvolvido na ontologia. Quer dizer, é como se ali Sartre efetivamente trouxesse à baila os temas já situados no mundo, enquanto que a ontologia descreve essa possibilidade da situação. Notemos que ali a liberdade está de fato situada, mas ela está situada num ambiente ainda de exemplos, né, do garçom, do encontro amoroso que fracassa, enfim, uma série de exemplos, mas ainda não se trata efetivamente da história. Isso é o próprio Sartre que diz, nós vimos, né, Questões de Método, o texto que antecede a Crítica da Razão Dialética, de 1960. Nesse texto, Sartre diz que a filosofia dominante, a filosofia insuperável do seu tempo, o marxismo, o socialismo, ele diz o marxismo, ela teria demandado, digamos assim, uma ideologia, e essa ideologia é o existencialismo. Então a liberdade teria algo, o existencialismo teria a liberdade para levar a esse ambiente da filosofia marxista, e isso teria sido algo que Sartre compreende nesse movimento dessa dialética da história. Mas ali a gente encontra, e eu botei foco nisso, é claro que a crítica da razão dialética é muito mais do que isso, mas eu botei foco na constituição ideal da sociedade. Então Sartre, ao invés da propriedade ou do homem como o lobo do homem, ele pensa isso como cessão da liberdade, e ele idealmente descreve de que modo se passa daquele momento poderoso da liberdade, que é o grupo em fusão, que é quando as liberdades se reúnem em vista de um fim comum, à fraternidade terror. Aí tem o grupo juramentado, tem uma série de passos que são descritos, mas a fraternidade terror que é o momento em que você não pode mais sair daquele grupo que foi constituído. E você ali permanece pela força, né, pela violência. É por isso que um dos temas que eu vou propor é justamente a violência. O outro é a normatividade. São os dois últimos temas antes da gente passar efetivamente à trilogia Os Caminhos da Liberdade, né? Da razão, o suicídio com a morte na alma. Mas voltando à crítica da razão dialética, ali a gente tem a descrição ideal do que seria a seção da liberdade e a gente tem a fraternidade terror. Eu coloquei foco na fraternidade terror porque, independente da sua individualidade, da sua liberdade, se você estiver sendo livre
numa situação de guerra, a guerra vai te alcançar onde você for. Mesmo aqueles que tentaram fugir, como o caso do Walter Benjamin, bom, enfim, ele acaba se matando, né, em função do medo de ser pego pelos nazistas, mas mesmo quando você tenta fugir, a guerra é em função da guerra que você foge. Então, a situação ela mostra que, muito mais do que aquela ideia de sobrevoo, o que Sartre está descrevendo é essa condição paradoxal do ser humano, que é livre porque tem várias possibilidades de escolha. Mas essas possibilidades estão sempre situadas numa corporeidade, que são as nossas limitações, as nossas capacidades físico-motoras, situada num tempo, em valores de seu tempo, né? Coisas que há 50 anos atrás seriam inaceitáveis, hoje são vistas como muito naturais. Então imagine alguém que 30 anos atrás fosse gay, ele sofria ainda mais do que hoje. Então essa mudança efetiva da situação faz com que a liberdade seja vivida de maneiras distintas. Então a gente tem essa série de possibilidades, né, de alternativas, mas todas elas acabam encaminhando essa escolha, ou matizando essa escolha que é livre. Então, essa condição paradoxal do homem, a gente vai encontrar na figura do Mathieu. Que, num dado momento, ele é acossado por uma questão, digamos, mais individual, a Marcelle grávida. A gente tem um segundo momento, a guerra, né, a guerra que chega, e depois as escolhas que ele faz no terceiro romance, do que está acontecendo. Então percebam que a Fraternidade do Terror é efetivamente a sociedade já constituída, uma vez que todos abriram mão daquela liberdade que a princípio era absoluta. E nesse sentido, nós temos que viver a liberdade como se fosse absoluta, mas de todo modo em situação. E essa situação, em alguns casos, ela muito mais do que matizar, ela acaba encaminhando a escolha. Então, não se trata daquele momento da simploriedade, né, do Sartre e da orelha do livro, em que liberdade é fazer o que se quer e etc. A liberdade ela acaba sendo essa situação paradoxal que Sartre descreve, que é basicamente a existência humana, de ser incapaz de realizar e, ao mesmo tempo, ser coagido a realizar. Realizar o quê? Isso aí cada um escolhe, né, livremente. Alguns serão professores, outros serão youtubers famosos, outros serão, enfim, cada qual buscando um caminho dessa realização. E isso se dá como? Nesse ambiente já, claro que depois da Fraternidade do Terror você tem a constituição da sociedade, efetivamente, e uma vez que essa sociedade se estabelece, ela cria papéis. E os papéis sociais são previamente definidos. Então eu posso, a partir dessa estrutura básica que eu acabei de apresentar, pensar que quando a gente olha para o Brasil, para o nosso tempo, parece que os papéis foram definidos de tal maneira que os negros devem ocupar os piores cargos, as piores posições na estrutura social. Isso de tal modo foi naturalizado que passa a ser um papel social. É esperado que ele haja de tal maneira. Isso se aplica também a esse, aí no caso não é um preconceito, mas a essa imagem que se tem do homem branco, hétero, europeu, enfim, a gente tem uma série de modelos sociais que acabam não nos permitindo ver que a situação acaba encaminhando as escolhas. A impressão que nós temos é que estamos escolhendo, mas sem a reflexão, esse processo de voltar-se para si mesmo e se olhar de fora, a gente seria incapaz, por exemplo, de fazer escolhas. Bom, em sociedade, a liberdade ela permanece paradoxal, porque ontologicamente ela é absoluta, mas situada, ela concorre com a liberdade do outro. Então, o verdadeiro limite para a minha liberdade é a liberdade do outro. Se lá no Ser e no Nada isso pareceu algo, uma descrição de sobrevoo, então o modo do ser para o outro é o conflito, eu disse que esse conflito chega, naquele momento eu já disse, ele chega até as bordas do nosso dia a dia histórico, da nossa violência cotidiana. Isso chega como, acabei de dizer, violência. Então, o conflito originário do olhar, que tem lá o iclô, né, entre quatro paredes, e está bem descrito ali nas relações entre os personagens, isso parece que Sartre está falando de uma filosofia burguesa que se aplica somente a pessoas em um salão debatendo sobre aquilo que elas foram. Mas, efetivamente, essa violência, esse olhar que se é descrito inicialmente como conflito, lá no mundo da vida, no homem no mundo, é o processo de violência efetiva.
Então, nesse sentido, quando a gente fala em violência em Sartre, eu vou usar algumas citações dos Cadernos para uma Moral, que eu soube que foi traduzido para o português. Eu vou buscar mais informações e vou ser mais preciso na sala de aula. Mas nesses cadernos, esses textos foram escritos por Sartre nos anos 47, quer dizer, logo depois da publicação do Ser e o Nada. Se a gente lê lá a conclusão do Ser e o Nada, Sartre ali promete uma ética. E ele não escreve jamais essa ética, existem razões para isso, mas não cabe falar aqui. E esse livro seria esses cadernos em que ele reuniu essa série de anotações, ele não chegou a ser concluído, do que seria uma possível ética que nascesse daquela estrutura ontológica. Só que o tempo, né, a urgência do tempo, fez com que a crítica da razão dialética acabasse ocupando esse segundo momento da filosofia de Sartre. E, enfim, como desdobramento necessário, isso permite uma série de estruturas. Eu volto no segundo vídeo para falar justamente da violência.